da Leila Pereira para o Palmeiras nesses últimos anos, né? Eu vou deixar algumas outras matérias aqui mais falando um pouco sobre isso. No geral, sobre a Leila é isso. Foi o que eu achei aqui e achei interessante comentar aqui com vocês. Vamos aqui então para o caso, né, agora do Rubens Menin. Eu deixei essa informação, ó. Veja quem são os 5 homens mais ricos da construção civil. E aí então mostra que quem lidera essa lista é o Rubens Menin, dono da MRV, né, do Banco Inter, uma fortuna estimada em 7,7 bilhões. Eu não sei precisar agora se é esse o valor mesmo, porque essa matéria é de setembro de 2021. Mas você precisa aqui, ó, fortuna Rubens Menin, ó. Aparece que é 1,9 bilhão, né? Seria 10 bilhões de reais. E ele seria o mais rico de todos até aqui. Porque, vamos dizer, por exemplo, ó, ações Banco Inter, né? De setembro para cá, vamos pegar em 6 meses, cresceu bastante, né, cara? Olha aqui, ó, 43%. Então, eu acho que essa informação aqui tá mais correta. Aí, por exemplo, ações da MRV, vamos ver como que tá aqui essa questão. Ações da MRV nos últimos 6 meses, que está aquela matéria, caiu bastante, mas não tem nem comparação o valor de mercado hoje da MRV com o Banco Inter, por exemplo, né? Caiu muito esse ano, basicamente, mas enfim. Seria então, vamos colocar ali pelo menos algo próximo disso, de 8 bilhões a 10 bilhões de reais, a fortuna do Rubens Menin. E aí então ele é dono ainda da CNN, é dono também da Log, né? Uma empresa de galpões, enfim, logística, da Rádio Itatiaia, muita coisa realmente que ele tem. Enfim, tem bastante coisa aqui em relação a ele. E é isso, no geral o Rubens Menin é isso. Se você for ver também, por que eu falo, né, que a fortuna dele cresceu bastante, ó. Quando eu gravei aquele vídeo, acabou que as ações da MRV caiu muito, né, mas foi em setembro de 2021, tava R$13, agora tá 8,20, então caiu bastante. Mas no Banco Inter cresceu muito, né, acho que foi o Banco Inter não é jovem, né, para quem não é de Belo Horizonte ele acaba ficando por fora disso, mas cresceu demais, cara. Se eu for pegar aqui nos últimos 5 anos, ó, quando que tava em não, isso aqui é porque foi em 2022, né? Então nem estava aberto ainda. Deixa eu ver se acha lá fora. Banco Stocks. Que, se não estiver enganado agora, eles são lá de fora. Mas, enfim. Cresceu bastante também o Banco Inter e coloca, né, nessa posição o Rubens Menin, um valor próximo de 8 a 10 bilhões de reais de patrimônio. E agora, Gustavo, o Pedro Lourenço, que é o mais difícil de todos. Primeiro, que ele não tem muita mídia, igual é a Leila Pereira com o Palmeiras, e não tem as empresas abertas em bolsa, igual é o caso aqui do Rubens Menin. Até vou deixar essa notícia do portal Cruzeirense, que ele afirma então aqui, ó, que o Pedro Lourenço, que é dono de 20% da SAF do Cruzeiro, pagou 100 milhões de reais, teria uma fortuna avaliada em 7,5 bilhões de reais, de acordo apresentado em 2020, né? Mas isso aqui, cara, não tem como precisar, porque não dá pra saber se é realmente isso. O que eu fiz? Eu gosto muito desse setor do supermercado, de ações e tudo mais, e eu fui dar uma pesquisada em outros quesitos. Eu vi em relação ao faturamento de alguns supermercados, até pelo vídeo ser do Cruzeiro, né? Eu dei um esforço aqui mais para encontrar algumas informações sobre esse patrimônio do Pedro Lourenço. Eu espero que esse vídeo não chegue até ele, porque se eu estiver certo, aí que é o problema, né? Mas se eu estiver errado, tomara que não erre por muito. Mas, não tem como falar que o cara hoje não é bilionário, porque olha essa matéria aqui, né? Falando sobre a Kátia Andrade, que faz parte do Supermercados BH e tudo mais, uma mulher muito importante dentro da rede, falando sobre o faturamento, ó, que foi um faturamento de 14 bilhões de reais no ano passado. Essa matéria é no dia 4 de dezembro, então em relação a 2022, certo? Era um valor que o Pedro Lourenço, se não estiver enganado, já vinha falando que iria chegar a 4 bilhões de reais, 14 bilhões de reais de faturamento. Não temos informações de lucro, porque não precisa, né? Não é uma empresa aberta em bolsa, então para que eles vão falar qual foi o lucro deles? Mas olha isso aqui, ó, vou deixar aqui para vocês, ó. Desse supermercado aqui, ó, que é o Grupo Mateus, ele inclusive é aberto em bolsa, ó, ações Grupo Mateus. Porque isso é importante, porque é muito mais fácil você estipular um valor, por exemplo, de um bilionário em base nas suas ações, né? Ele aqui, por exemplo, nos últimos 1 ano, por exemplo, cresceu bastante e tudo mais. O Grupo Mateus, qual que é o faturamento, né, Gustavo, desse grupo? O Supermercados BH foi de 14 bilhões. Será que eles não é aberto em bolsa, os Supermercados BH, porque é pequeno? Não, muito pelo contrário, tá? Teve um faturamento recorde de 24 bilhões de reais, tá? Então, assim, no ano passado, o grupo aí realmente se destacou muito. Eles passaram, inclusive, o Pão de Açúcar, chegando em 24 bilhões. É uma diferença muito grande, 10 bilhões de faturamento. Lembrando que isso aqui não é lucro. E eu fui pesquisar, né? Qual que é a fortuna, por exemplo, do fundador desses supermercados, né? Óbvio, né? Ele não tem 100% da participação. Por exemplo, se você for vir aqui, né? Grupo Mateus, deixa eu ver aqui, ó. Aqui embaixo eu lembro que mostrava o valor total de mercado. Cadê? Aqui, ó. Cadê? A abertura, capital. Aqui, ó. O valor de mercado seria de 18 bilhões de reais. Só que ele não é dono, por exemplo, de 100%, né? E aqui mostra, então, que aqui, ó, o lista da Forbes, os 10 bilionários com mais dinheiro, né? Tá. Luciano Hang e tudo mais, beleza. Aqui, ó. Esse aqui seria o fundador dele, Wilson Matheus Rodrigues, é isso? Patrimônio de 7,2 bilhões. E essa matéria aqui foi quando, hein? Vamos ver.
dia 22 de setembro do ano passado. Então ele deve ter aí quase 40% dessas ações aqui, mas setembro para cá, ó, quanto que aumentou, né? 13%. Então é um cara que deve ter uma fortuna aí próxima da casa de uns 9 bilhões de reais. Então, se você for comparar, o Grupo Mateus fatura 24 bilhões. O fundador deles hoje deve ter uns 9 bilhões de reais. Não é loucura pensar que os supermercados BH com mais de 340 lojas aí, com faturamento de 14 bilhões em 2022, não sabemos quanto foi em 2023, não é de achar que é mentira esse número aqui não, tá? 7,5 bilhões, eu acho que poderia ser algo muito próximo disso. Então, se fosse para fazer um ranking mesmo, em relação a dinheiro em si, né, seria primeiramente em relação ao Rubens Menin, algo próximo ali entre 8 a 10 bilhões de reais, até porque dentre todos ele é o que tem mais idade, né? Aí depois viria a Leila Pereira e o Pedro Lourenço muito próximo mesmo, desses 7,5 a 8 bilhões de reais. Às vezes pode ser que eles tenham mais coisas, né? Porque às vezes é igual eu falei, né? As empresas não são abertas em bolsa, mas todos têm uma fortuna muito parecida. Não é muito diferente não, só que o Rubens Menin é o único que está mais envolvido assim na SAF, porque ele já colocou muito dinheiro no Atlético Mineiro para comprar. O Pedro Lourenço também, né? Já ajudou muito o Cruzeiro com patrocínios. E a Leila Pereira também da mesma forma, cada um da sua maneira. É óbvio que eles não vão pegar 1 bilhão de cada um aqui e colocar no clube em uma temporada. Jamais vão fazer isso, até porque esse dinheiro não está na conta deles parado, né? É um valor da empresa, né? Se esses caras tiverem, por exemplo, 40 milhões de reais na conta ali agora, eu acho que seria muito, porque não é esse dinheiro, não existe ali, né, em espécie para ir lá e comprar o Cristiano Ronaldo do Cruzeiro, não é bem assim. Mas enfim, é um valor bem relevante, né, apesar de ser rival, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, admiro bastante a pessoa em si, né, por ter conseguido esse tal feito. E olha aqui, né, eu vou até deixar o Ronaldo Fenômeno, né, que é o dono do Cruzeiro. Eu acho também bem surpreendente o patrimônio. Aqui algumas matérias, né? Primeira em relação a essa aqui, ó, que eu vou deixar aqui para vocês, onde está aqui, ó. Ronaldo Fenômeno admite possibilidade de vender a SAF do Cruzeiro e fala de comprador. No caso, essa entrevista foi ao Samuel Venâncio no mês de dezembro, né? Onde o Cruzeiro tinha acabado de fechar com o Arcamon e tudo mais. E aí o Ronaldo, melhor dizendo, falou sobre essa possibilidade de venda, que ele falou o seguinte, ó. Não agora, né, de vender a SAF do Cruzeiro. Em um futuro, não garanto que vou ficar para sempre. Tenho um carinho e amor enorme pelo que estamos fazendo pelo clube, mas com certeza não vou ficar para sempre. O Pedrinho será o primeiro a ser falado e consultado e está muito longe esse horizonte. Mas o Pedrinho está certo, né? Estando certo, me dá essa garantia. Vai chegar um momento que o Cruzeiro vai precisar dar um passo a mais e eu tenho certeza que o Pedrinho seria o cara perfeito para dar esse passo à frente. E ainda ele vai lá e completa falando sobre o empresário, né? A minha relação com o Pedro é maravilhosa, conheci e virou um amigo cruzeirense louco, apaixonado pelo clube, ajudou muito no passado e ajuda a gente no processo atual. Disse aí então o Ronaldo, que é algo então que as especulações que já tinha nesse sentido acabou aumentando ainda mais. Lembrando que o Pedro Lourenço já faz parte, né, dessa SAF do Cruzeiro, que já comprou aí 20% por algo próximo de 100 milhões de reais, sendo 70 milhões em aportes e 30 milhões em relação a pagamentos da própria dívida, né, que ele tinha com o Cruzeiro, então você abateu nisso, e 70 milhões que foram investidos na reforma do CT do Cruzeiro, ajudou demais. E assim, certamente é um cara que tem todo esse carinho com a torcida do Cruzeiro, e a torcida do Cruzeiro gosta muito dele, pelo que ele já fez no passado, e ele mesmo com o clube, né, não tem como falar que o Pedro Lourenço não é um fanático pelo Cruzeiro, o cara já ajudou demais. Se eu não estiver enganado agora, já tinha passado demais de 250, 300 milhões de reais, somando tudo, né, que ele já colocou no Cruzeiro, seja patrocínio, nos últimos 10, 15 anos aí, e também agora com essa entrada na SAF, com esse valor de 100 milhões, então é um cara bem fanático mesmo, e quem sabe no futuro não poderia ele, né, assumir essa SAF. Eu vou deixar também aqui essa matéria, que eu até trouxe aqui no vídeo no canal, onde eu comparo o Pedro Lourenço, o Rubens Menin e a Leila Pereira, qual dos três teria mais dinheiro, né, eu vou deixar esse vídeo quando terminar, na tela final, onde está aqui, ó, o Portal Cruzeirense, coloca aqui, ó, Pedro Lourenço, qual a fortuna do empresário dono dos supermercados BH? Então aí o João Valença dessa matéria trouxe a informação de que seria algo próximo da casa dos 14 bilhões de reais, o patrimônio total dele. Eu até mostrei aqui em outro vídeo que não ficaria surpreso se fosse algo próximo disso mesmo, né? É óbvio que poderia oscilar bastante, porque diferentemente de outros empresários, os supermercados BH não é, por exemplo, uma empresa que é aberta em bolsa, né? Então não dá para você falar, a empresa vale 20 bilhões, ele tem 50%, ele tem 10 bilhões. Não é bem assim, mas certamente, pô, o cara é bilionário, não precisa ter dúvida nenhuma disso, que tem uma condição financeira muito grande e até mesmo bem maior, né, do que seria a do Ronaldo. Ele até fala, né, sobre dar esse próximo passo. Eu diria que para o Cruzeiro o próximo passo seria chegar num ponto que, tendo o tamanho da torcida que tem, tendo, por exemplo, todo esse potencial que o Cruzeiro já demonstrou no passado e teria que ter um investimento mais de peso para bater de frente, por exemplo, com o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Corinthians, né, por exemplo, em relação a investimentos, que o Corinthians hoje vive uma fase ruim, mas na minha opinião nem faz muito sentido, né, um time
com a torcida do tamanho que tem, e aí brigar pela parte de baixo não faz muito sentido. Mas o Cruzeiro, quando chegar no seu máximo ali, ó, por exemplo, igual o Fortaleza hoje mesmo, chegou no seu máximo, na minha opinião, no seu limite. E o Atlético Paranaense, por exemplo, também, em níveis diferentes, obviamente, precisaria de ter um novo passo, que seria uma virada de chave, né, de essa SAF, e o Cruzeiro, quem sabe, ser vendido para o Pedro Lourenço e ter aportes maiores em relação a contratações, em relação a expectativas. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho que no futuro não tão distante ele vai acabar comprando sim. Agora, em relação a valores, por exemplo, cara, eu acho bem difícil de você pensar em algo nesse sentido, né? Porque, por exemplo, pode ser que o Cruzeiro, então, o Ronaldo pagou aí, tirando as dívidas, né, galera? Foi 400 milhões de aportes, mas, por exemplo, ainda teria aquela questão em relação a dívidas, 1 bilhão e 400, tudo bem. Só que eu acho que vamos considerar aqui esses 400 milhões, porque a dívida vai ser paga no decorrer, né, do próprio fluxo de dinheiro do Cruzeiro. Então o Cruzeiro aí seria vendido por 400 milhões. Eu acho que hoje o Cruzeiro já vale possivelmente algo próximo da casa de 1 bilhão, tranquilamente, tá? Tranquilamente mesmo. E não acho que o Ronaldo vai sair, por exemplo, nessa outra temporada. Essa temporada vai ser a última dele, não mesmo. Eu acho que o Cruzeiro vai chegar, por exemplo, no seu limite. Por exemplo, o Ronaldo já tinha deixado planos de até 2027 com o Cruzeiro, 2026, 2027, de ir para a Sul-Americana, de ir para a Libertadores, disputar a Copa do Brasil, ganhar uma Copa do Brasil, né, pelo Cruzeiro. E assim, eu acho que ele vai sair no mínimo mesmo, no início de 2026, e olha lá, que aí seria um projeto do Cruzeiro mostrando resultados crescentes, aumentando a bilheteria, a receita e até mesmo o próprio lucro, né, do Cruzeiro, que eu estou bem curioso para ver quanto que foi em 2023, né, vai sair agora em maio de 2024. Enfim, acho que o Pedro Lourenço seria o comprador ideal. E agora, para falar de valores é bem difícil, né? Vai ser 1 bilhão, vai ser 2 bilhões, não tem como dizer. Não acho que o Pedro Lourenço também vai pagar um valor muito do que seria acima, mas certamente ele pode continuar como um dos donos, né? Pode ser que seja o próprio Pedro Lourenço e outro